Entendia muito de música, dizem que era um admirável compositor. Também entendia muito de economia, de política, de história, de filosofia, de literatura, escreveu grandes romances muito populares, fez peças de teatro, fez um tratado sobre educação. No final da vida ele escreveu até sobre botânica. Se não foi o cara que escreveu o melhor dos textos em cada uma dessas áreas, certamente é o que escreveu com mais paixão. Foi o maior iluminista de todos os tempos e, ao mesmo tempo, era o menos iluminista de todos os filósofos. A nossa aula de hoje vai ser sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um cidadão da República de Genebra. Nasceu nessa cidade, que hoje faz parte da Suíça, um cantão da Suíça, no ano de 1712. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a biografia do Rousseau. Vamos falar um pouquinho de como foi a vida dele, algumas das principais obras que ele vai escrever ao longo da vida, para depois a gente se deter um pouquinho mais em algumas dessas obras específicas para compreender melhor a filosofia dele, certo? Então, começo de conversa, o nascimento do Rousseau. O Rousseau vai nascer numa família de, vamos dizer assim, classe média de Genebra. O pai dele era um artesão, era um relojoeiro, né? E a mãe dele vai morrer no parto, né? Infelizmente ela faleceu logo depois dele nascer, na verdade de complicações do parto, né? Então ele vai crescer sem a figura da mãe e isso vai inclusive ter um impacto bem grande na vida dele. O pai dele, embora não fosse um grande intelectual, incentivou sempre o menino a estudar bastante, comprava livros para ele. Ele não chegou a ter uma educação formal, né, de ir na escola, mas ele aprendeu bastante com o pai dele, lia bastante romances, literatura. E aos 15 anos de idade, o Rousseau vai passar por uma grande transformação na vida dele. Em 1727, ele vai ser acolhido, né, ele vai sair da casa do pai dele e vai ser acolhido por uma mulher que era conhecida como a Madame de Warens, que ficava um pouquinho distante de Genebra, mas ali ainda na Suíça, em uma outra região. Ela era uma baronesa conhecida por acolher jovens de origem calvinista para transformá-los em católicos, porque tinha essa disputa religiosa ali naquela região, então entre calvinistas, né, protestantes e católicos. Então ela acolheu o Rousseau, assim como acolhia vários outros jovens, no objetivo então de dar uma educação formal para esses jovens, botar eles para estudar música, estudar filosofia e também converter eles ao catolicismo, né? Só que o que vai acontecer nos 10 anos seguintes, desde que o Rousseau foi lá para a casa dela com 15 anos, ela tinha 29, ele tinha 15, é que eles vão ter um romance. O Rousseau, na verdade, ele vai ser amante dessa mulher ao longo desses 10 anos, né? Então ele com 15 anos estava se relacionando com ela ali, e ele vai dizer sempre que essa mulher foi a mulher da vida dele, né? Essa madame. Então imagine o impacto que ela teve nesse menino. Inclusive ele vai chamar ela para o resto da vida de maman, uma referência à mamãe, né? Alô? Freud? Pode explicar de novo como é que aquele negócio de complexo de Édipo? Independente da relação que ele tenha estabelecido com essa madame, o fato é que o Rousseau vai realmente aprender muita coisa de música, de filosofia, de literatura, vai se tornar um cara extremamente intelectual nesse período, já vai começar a trabalhar como professor particular. Ele ia na casa das pessoas, ensinava os filhos dessas pessoas as artes, as línguas, ele entendia de várias línguas diferentes. Então ele vai ser aquele intelectual clássico que manja de tudo que é assunto. Em 1742, então, com 30 anos de idade, o Rousseau decide marchar em direção a Paris, né? Ele tinha escrito uma peça de teatro chamada Narciso e ele queria ver se ele conseguia fazer essa peça estourar em Paris, que era a grande cidade ali da Europa Ocidental, era o grande centro cosmopolita. E a ideia dele, então, era fazer sucesso com essa peça de teatro em Paris. A coisa não vai andar bem nesse ritmo e ele vai acabar vivendo em Paris mais transcrevendo partituras de música, porque ele entendia muito de música e quem conheceu ele dizia que ele era um excelente músico, ele era realmente muito bom, embora não fosse assim, um Beethoven, mas ele era muito bom. E ele também vai seguir fazendo essas aulas particulares aí lá em Paris. Ele vai conhecer também o Denis Diderot, que é um filósofo bastante conhecido lá daquela cena iluminista parisiense, né? Vai ser um dos editores da enciclopédia, né? A primeira grande enciclopédia, junto com o d'Alembert.
E o Diderot e o Rousseau vão fazer grande amizade ali em Paris, eles tinham a mesma idade, né? Então vão ser grandes amigos por 15 anos mais ou menos, até o momento que eles vão tretar feio. Aliás, o Rousseau tretou feio com todo mundo. Não teve ninguém na vida do Rousseau que se deu bem com ele, para sempre, né? Por alguns anos apenas. Depois ele brigava com todo mundo. Ele era um cara muito esquentado. Em 1745 ele vai se casar com a Thérèse Levasseur, né? Já na França, né? Vai se relacionar com ela então, e ao longo da vida ele vai ter com ela 5 filhos. O problema é que esses 5 filhos, ele não vai criar nenhum dos 5 filhos, ele vai entregar os 5 a um orfanato público. Ele não quis criar os filhos, ele alegava que era por questão financeira, ele dizia que não tinha condições financeiras de educar bem 5 crianças, né? Enfim, uma questão um pouco discutível ainda. Inclusive depois, ao final da vida, né? Ao final da vida não, alguns anos depois o Rousseau vai fazer um escrito sobre educação, né? Um grande tratado sobre educação, sobre como crianças podem aprender. E os seus grandes críticos, os seus detratores, entre eles o principal era o Voltaire, nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Os seus detratores acusavam ele, então, de, o cara não criou nem o próprio filho e ele quer ensinar como é que os outros têm que criar os seus filhos, como é que as crianças do mundo têm que ser criadas, né? Então isso vai ser uma crítica bem forte a ele, embora eu acho que é importante a gente fazer também uma distinção aqui entre vida pessoal e a obra filosófica do cara, enfim. O que ele escreveu como filosofia, como política, ou o que quer que seja, não se diminui por algum problema que ele tenha pessoal. Todos nós temos problemas pessoais e outras questões aí que não necessariamente elas afetam o nosso trabalho, enfim. Embora o Rousseau mesmo vai escrever depois no livro Confissões, que é um livro póstumo, né? Vai ser publicado depois que ele morre, ele vai escrever que era uma das coisas que ele mais se arrependia da vida dele, mais impactou ele ao longo da vida, foi ter esse remorso aí de não ter criado os 5 filhos. Mas vamos deixar isso de lado agora, porque o Rousseau segue ali na França, ele escrevia algumas coisas, algumas cartas, inclusive ele vai participar da enciclopédia do Diderot, né? Ele vai convidar o Rousseau para escrever alguns artigos, alguns verbetes da enciclopédia. Lembrando, a enciclopédia, era a ideia, a tentativa da enciclopédia era ser uma compilação de artigos, de verbetes, sobre tudo, né? Todo o conhecimento acumulado no mundo ocidental. Então, tudo que as pessoas conheciam alguma coisa sobre aquele assunto, escreviam um verbete sobre aquele assunto para ter uma publicação com todo esse conhecimento junto, acumulado. E o Rousseau, como manjava muito de música, o Diderot vai convidar ele para fazer os verbetes de música, né? Então ele vai escrever todos os verbetes, os principais verbetes de música, vai ser ele que vai escrever na enciclopédia. Em 1749, ele vai fazer o primeiro grande escrito dele, que é o Discurso sobre as Artes e as Ciências. E esse aqui pegou fogo, ele botou fogo em Paris com esse discurso. Por quê? E aqui eu vou explicar por que o Rousseau é o menos iluminista dos filósofos. Porque quando ele escreve esse livro, que estava participando de um concurso ali, onde estavam se questionando se as ciências, as artes, a cultura ia levar o ser humano para um progresso, né? E era a ideia padrão dos iluministas da época, era justamente essa, de que o ser humano, ele ia, à medida que vai se desenvolvendo cientificamente, culturalmente, o ser humano ele vai evoluindo, né? E vai um dia chegar num patamar melhor, vai se tornar um cidadão melhor, o mundo vai ser um lugar melhor, a partir do quanto a gente evoluir com nossos estudos. O Rousseau vai tentar fazer o contrário, né? Ele vai expor justamente o oposto. Então esse livro aqui ele vai tocar fogo em Paris, porque ele vai dizer que as artes, as ciências, a cultura, na verdade elas representam a degradação moral do ser humano. Então tudo que há de mais nefasto no ser humano anda junto com as artes e as ciências. E aí ele vai expor ao longo do livro, ele vai citar, ele vai fazer muitas referências históricas ao longo desse livro, onde ele vai colocar vários exemplos. Por exemplo, ele vai falar do Império Romano. Ele vai dizer que o Império Romano, no início, era um império um pouco mais bruto, né? Não tão desenvolvido culturalmente, mas ele dominou todo mundo conhecido, toda a Europa, o Império Romano dominou. Só que aí, à medida que o Império Romano foi ficando mais cultural, foi ficando mais artístico, mais filosófico, mais científico, eles foram se desenvolvendo nesses aspectos, o Império Romano foi se enfraquecendo e foi dominado então pelos povos bárbaros povos bárbaros, né? Que anteriormente os próprios romanos tinham conquistado. Então ele vai mostrar que a ciência e o avanço com as artes anda junto com a ruína civilizatória, né? Então ela é o que tem de pior na civilização. Só que nesse livro ele não vai chegar a explicar muito bem o porquê disso. Ele até depois ele vai dizer que é o livro mais fraco que ele escreveu, porque não tem uma estrutura lógica muito clara, tem alguns problemas ali. E ele não vai explicar exatamente se são as ciências e as artes que levam o ser humano à degradação,
ou se é a degradação humana que vai levar o ser humano a produzir mais ciências e mais artes. Então, o que vem antes, né? O desenvolvimento científico ou a degradação moral? O que ele vai afirmar é que as duas coisas andam juntas. Independente de quem veio antes, as coisas andam acompanhadas, né? Isso vai deixar o pessoal iluminista, a galera iluminista ali, enfurecida, porque o grande discurso iluminista era o progresso científico, cultural, que ia levar o ser humano a um outro patamar, né? Supostamente. E ele vai dizer que é justamente o oposto disso. E é também nessa publicação que ele vai comprar briga com o seu maior rival para sempre, assim. Ele vai ser o arqui-inimigo do Rousseau, era o Coringa do Batman, né? Se o Rousseau fosse o Batman, ele era o Coringa, que é o Voltaire, né? O Voltaire, ele era um filósofo tão incendiário quanto Rousseau. Mas, ao contrário do Rousseau, ele pregava justamente esse avanço civilizatório que o ser humano vai evoluindo, né? À medida que ele vai se dedicando às ciências, aos estudos, às artes, à cultura, tudo isso, né? O Rousseau já vai colocar que não. Então, eles vão começar, principalmente a partir dessa publicação, vão começar a se tornar grandes rivais. O Rousseau depois vai, em 1753, vai escrever uma carta sobre a música francesa, onde ele vai relacionar a língua francesa. Na verdade, é mais do que um ataque à música francesa, ele vai atacar a língua francesa, e ele vai dizer que a língua francesa era uma língua que não era própria para a música, porque a língua italiana, por exemplo, era muito melhor para reproduzir músicas do que a língua francesa, e ele vai tentar fazer uma argumentação sobre isso, sobre a linguagem e tudo mais. Ele vai dizer que as línguas, elas se modificam para acompanhar a degradação moral humana também. Então ele vai colocar que, por exemplo, a língua francesa é uma língua que ela é mais degradada moralmente, ou seja, os franceses eles seriam pessoas mais sujas, entre aspas, seriam pessoas piores, com menos moral, né, mais imorais, vamos colocar, porque justamente isso se comprovaria pela língua dos franceses, né? A língua dos franceses era uma língua que ela já era mais empobrecida do que a língua italiana. E ele vai desenvolver os argumentos dele aqui nesse escrito, que são bastante questionáveis, mas ele vai tentar fazer uma argumentação nesse sentido. Vocês imaginem os franceses com todo o seu orgulho francês nacional, aquela coisa, alguém falando mal dos franceses, falando mal da língua francesa. Os caras ficaram horrorizados com isso. E aí sim, o Rousseau ele vai aqui terminar com as relações que ele tinha estabelecido, né? O próprio Diderot já vai começar a ficar meio cabreira com ele, vão começar a fazer ali uma certa inimizade, vai ficar bem complicada a situação do Rousseau em Paris. Ele vai perder os pontos de apoio que ele tinha até então, a coisa vai ficar bem complicada para ele. E por volta dessa época aqui também, depois de 53, ele vai sentir que está tão feia a coisa para ele em Paris, que é melhor para ele voltar para Genebra. E Genebra, que era a cidade natal dele, sempre foi a grande paixão da vida dele. Ele era apaixonado por essa cidade. Ele vai escrever em todos os livros dele, até o Contrato Social, ele vai escrever que ele era um cidadão de Genebra. Então, em todo o livro ele escrevia lá, Jean-Jacques Rousseau, cidadão de Genebra. Ele era apaixonado por essa cidade, gostava de ostentar que ele era um cidadão de Genebra, genebriano, não sei como é que fala que ele nasce em Genebra, genebrense. Ele vai ostentar com muito orgulho essa nacionalidade que ele tinha. E ele pensa então em voltar para Genebra. Só que o que vai acontecer? Ele vai descobrir que quem é que estava em Genebra? Quem é que estava morando em Genebra nesse período? Era o Voltaire. O próprio Voltaire, que era o arquirrival dele, estava morando na cidade natal dele. E isso porque o Voltaire, como eu falei antes, ele era bastante incendiário também, então ele também vai ser perseguido em vários locais ali na Europa, inclusive na França, e aí ele vai se refugiar em Genebra, que era um lugar que teoricamente tinha mais liberdade de pensamento e de falar, né, de se expressar. Só que o Rousseau entendeu isso como uma afronta pessoal. O cara foi morar na minha cidade. O cara foi lá para degradar a minha cidade, para corromper os meus coabitantes, meus co-irmãos, meus conterrâneos. Então, para o Rousseau, isso foi uma facada, isso que o Voltaire fez com ele, né? Então, o Rousseau vai ficar furioso com isso. Até depois disso também vai ter um verbete que vai ser escrito na enciclopédia pelo D'Alembert, que vai ser o coeditor junto com o Diderot. Ele vai escrever um verbete lá falando mal de Genebra, falando que Genebra precisava de um teatro, porque era uma cidade que tinha pouca cultura e tudo mais. E o Rousseau vai ficar furioso com isso. Então, as relações do Rousseau em Paris estavam horríveis, ele não podia voltar para Genebra, então estava muito complicada a situação dele. E em 1755 ele vai fazer uma publicação bem importante chamada Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens,
mas a gente vai ter um vídeo sobre ele, então eu não vou mencionar aqui. Mas em 1756 ele decide então se refugiar numa casa de campo chamada L'Ermitage, que era um pouquinho distante de Paris, para evitar esse contato ali nos cafés parisienses com a galera iluminista. Ele vai tentar se resguardar um pouquinho nesse sentido, né? Mas ele vai seguir publicando, vai seguir escrevendo. Em 1762, ele vai fazer duas publicações muito importantes na sua trajetória. Emílio, né, que é provavelmente ali uma das 3 mais importantes obras da sua trajetória, que ele vai tratar justamente da educação, do tema da educação, onde ele vai expor ali a questão de que a criança ela tem que ser mais educada a partir dos seus instintos e da sua natureza, e menos educada a partir de coisas que são colocadas sobre ela pelos homens. Então ela tem que ser mais educada por ela e pelas coisas do que pelos homens. Na ideia que o Rousseau colocava ali de que o ser humano ele deve voltar ao mundo natural, né? Ou ele deve valorizar as questões naturais como um instinto, né? E valorizar menos essas coisas culturais, artísticas, científicas que são impostas sobre o ser humano e colocadas como algo superior. Então ele vai fazer ali todo um tratado sobre educação, dizendo que a criança tem que ser estimulada dentro de seus próprios instintos, e só ali a partir dos 13, 14 anos que ela tem que começar a receber uma educação mais formal nesse sentido cultural e tudo mais. Mas isso também é outra história. Em 1762 ele também vai publicar a obra máxima dele, que é o Contrato Social, que a gente vai ter um vídeo sobre isso também, então eu não vou falar sobre o Contrato Social aqui. A única coisa que eu vou mencionar sobre o Contrato Social é que vai ser a obra mais forte do Rousseau, tão forte, tão forte, tão forte, que ele vai ser banido da França. Ele vai ser expulso da França, como Voltaire tinha sido já. E os livros dele vão ser queimados, vão ser proibidos, ele vai ser censurado, porque era um livro muito forte, que atacava inclusive a monarquia francesa. Em Genebra, que era a cidade natal dele, que era a grande flor da vida dele, ele não vai poder voltar para Genebra, porque em Genebra ele também foi proibido, o livro dele também foi queimado, também foi censurado. Ele ficou meio sem saber para onde ir, ficou perdido, coitado. Em 1763, ele vai para uma cidadezinha chamada Neuchâtel, que ficava naquela época sob o comando do rei da Prússia. Então ali ele estava mais ou menos confortável, embora ele, a partir desse momento na vida dele, ele começou a pular de lugar para lugar e tudo mais, ficou meio complicada a situação dele. Em 1766, o David Hume, que é um grande filósofo, inclusive, ele vai convidar o Rousseau para ir com ele para a Inglaterra, para passar um tempo com ele na Inglaterra. Então o Rousseau, nessa época que ele estava vivendo de favor, basicamente. Vez que alguém convidava ele para morar com ele em algum lugar, para ficar em algum lugar, porque ele estava meio na ilegalidade, vamos dizer assim, estava meio clandestino nos lugares. E ele vai com o David Hume, então, para a Inglaterra. Só que o Rousseau, depois que o Contrato Social em 1762 foi banido, ele começou a ficar com uma paranoia, uma mania de perseguição gigantesca. E a partir desse momento ele vai dar uma enlouquecida, assim, vai dar uma surtadinha. E ele vai dizer depois que ele vai começar a suspeitar que o David Hume estava numa conspiração formada por vários filósofos da Europa inteira, que foi criada essa conspiração pelo Voltaire e que eles queriam humilhar o Rousseau. Então, na verdade, ele estava levando o Rousseau para a Inglaterra só para humilhar ele, para dizer, olha aqui, ó, eu que pago as tuas contas, tu é um pobre, tu é um ferrado. Então, ele vai começar a dar uma surtadinha assim na cabeça. Depois ele vai voltar para a França, né, sob a condição de não escrever mais nada. Então, ele volta para a França prometendo que não vai escrever mais nada. E ele realmente vai cumprir essa obrigação. Ele vai passar daí o final da vida dele ali até 1778, então bota aí 10 anos pelo menos que ele vai passar só estudando botânica, fazendo alguns escritos menores, menos polêmicos, mais autobiográficos. Ele vai escrever um livro bem importante no final da vida ali, que é o Devaneios do Caminhante Solitário. E um dos livros mais importantes também, que é Confissões, que é uma autobiografia, né? Ele vai escrever sobre toda a vida dele nesse livro, vai contar toda a trajetória dele, inclusive muitos remorsos que ele tem e tudo mais. Mas são duas obras que não são publicadas em vida, só depois que ele morre. E aí, bom, a gente vai ter o fim da trajetória do Rousseau na Terra. Embora as ideias dele vão ficar muito fortes, principalmente depois da morte dele. Porque tudo que ele estabeleceu ali sobre o contrato social, sobre a desigualdade humana, que nós vamos ter vídeos aqui no canal, temos já, provavelmente, dá uma procurada aí no canal que tu vai achar. E a obra dele vai se manter muito viva, principalmente na Revolução Francesa, né? Em 1793, 94, ali com os jacobinos no poder da Revolução Francesa, a gente vai ter as ideias do Rousseau chegando no seu auge, assim, do poder. Mas ele não viveu para ver isso acontecendo. Inclusive, ele era meio contra essa ideia de fazer revoltas e revoluções, porque ele achava que elas só pioravam o estado das coisas, mas enfim.
Para finalizar nossa aula de hoje, pedir para vocês compartilharem o vídeo, dar aquele joinha, se inscrever no canal, mandar para o amiguinho, para o vizinho. E eu vou deixar mais uma pergunta aqui, uma questão para você no final desse vídeo, para você comentar aqui embaixo. Se você concorda comigo, é uma afirmação que eu tenho. No meu círculo social as pessoas dizem que eu sou louco, que não tem nada a ver, mas eu acho o Rousseau muito parecido com o Marcos Pasquim. Eu acho os dois são idênticos. Então vou deixar aqui para vocês aqui, ó, uma foto dos dois e você me diz se eu tô louco da cabeça ou não, dá a sua opinião se eles são parecidos ou não, ou se realmente é loucura minha. Eu preciso de outras pessoas isentas e que possam me apoiar nessa situação, certo? Um grande abraço e tchau, tchau!